Imagine-se caminhando por um vasto deserto, onde o horizonte parece inatingível e o silêncio é quase ensurdecedor. Cada passo que você dá parece ecoar a solidão que sente por dentro. Agora pense em Moisés, um homem que viveu essa realidade de forma literal. Ele não escolheu estar ali, mas o deserto o escolheu. Por 40 anos, Moisés vagou por aquelas areias solitárias, longe de tudo o que conhecia. Mas aquele lugar, que parecia ser o fim de sua jornada, era, na verdade, o começo de algo extraordinário. No deserto, Deus apareceu a Moisés de uma forma que ele nunca havia feito antes. Foi no isolamento, quando parecia que tudo estava perdido, que a sarça ardente surgiu. E ali, naquela solidão, Moisés recebeu o chamado que mudaria a história de um povo inteiro. Você já se perguntou por que Deus muitas vezes nos permite caminhar por desertos na vida? Será que esses momentos de solidão não são, na verdade, preparações divinas para algo maior, algo que ainda não conseguimos ver? O deserto não é um castigo. Ele é um lugar de transformação. Cada grão de areia, cada sopro de vento está moldando você, preparando você. Mas e quando o silêncio parece persistir? Quando você clama e não ouve nada em resposta? Talvez, como Jó, você esteja sendo chamado a algo mais profundo, algo além do que seus olhos podem perceber. Imagine o silêncio. Não o silêncio comum, mas aquele que pesa sobre os ombros, que faz o coração questionar. Será que Deus me abandonou? Foi assim com Jó. Ele, um homem justo, de fé inabalável, viu tudo ao seu redor desmoronar. Perdeu seus filhos, sua saúde, suas riquezas, e pior ainda, sentiu o silêncio de Deus. Esse silêncio parecia quase cruel. Enquanto seus amigos o acusavam, e ele buscava respostas, o céu permanecia fechado. Por que Deus não falava? O que Jó não sabia naquele momento é que mesmo no silêncio, Deus estava observando atentamente. Ele sabia do caráter de Jó e permitiu aquela provação para mostrar uma força oculta que nem o próprio Jó conhecia. E você? Já se pegou gritando aos céus, esperando uma resposta, apenas para ser recebido por um silêncio profundo? Talvez, assim como com Jó, esse silêncio seja mais do que uma ausência de resposta. Pode ser o prelúdio de uma revelação maior. No meio dessa quietude, Deus está preparando algo. Algo que requer paciência e fé. Mas, enquanto você espera, algo dentro de você está sendo refinado. E se essa solidão for, na verdade, um tempo para que Deus ajuste seu coração para algo ainda mais significativo, assim como ele fez com Davi, lá nos campos, enquanto pastoreava ovelhas. Imagine Davi, um jovem pastor, sozinho nas colinas, cuidando das ovelhas de seu pai. Enquanto o mundo ao seu redor seguia seu curso, Davi passava seus dias isolado, com apenas o som dos ventos e o balido das ovelhas como companhia. Aparentemente, era um tempo de rotina e anonimato. No entanto, no meio daquele isolamento, algo estava acontecendo. Davi estava sendo preparado. Não era apenas um pastor. Com suas próprias mãos, ele derrotava leões e ursos que ameaçavam seu rebanho. 1 Samuel 17, 34-36. O que parecia uma simples tarefa de pastoreio era, na verdade, um treinamento divino. A solidão que ele experimentava não era um abandono, mas uma oportunidade para aprender a lutar batalhas invisíveis que o preparariam para a maior de todas, o confronto com Golias. Quem poderia imaginar que, naquele campo solitário, o futuro rei de Israel estava sendo forjado? Deus sabia. Você já se sentiu assim, como se estivesse apenas passando pelos dias sem grandes eventos à vista? Talvez, assim como Davi, você esteja em um campo de treinamento e nem percebe. O que parece pequeno agora pode ser a chave para algo grandioso no futuro. Mas enquanto Davi estava ali, entre o silêncio e as lutas invisíveis, ele não estava apenas lutando fisicamente. Ele estava se conectando de uma forma única com Deus, o que nos leva a outra questão: e quando a solidão é o caminho para uma intimidade maior com o Criador, como Jesus descobriu nos momentos em que se afastava para orar? Multidões seguiam Jesus, ansiosas por suas palavras, sedentas por milagres. No meio de tanto alvoroço, de tanta gente o cercando, havia um momento em que ele simplesmente se retirava. Sem aviso, sem grandes despedidas, Jesus se afastava para lugares solitários, onde ninguém poderia encontrá-lo, e ali, no silêncio profundo, ele orava. Lucas nos conta que Jesus frequentemente fazia isso. Lucas 5:16. O Filho de Deus, com todo o poder do universo em suas mãos, escolhia a solidão para se conectar com o Pai. Não era apenas um retiro, era um reencontro. Ali, longe do barulho das expectativas e das demandas, ele encontrava a força que o sustentaria para as jornadas seguintes. E talvez, nesses momentos solitários, ele estivesse nos ensinando algo sobre o valor do isolamento, não como castigo, mas como oportunidade para uma intimidade mais profunda com Deus.
Já sentiu que o peso das responsabilidades e da vida te empurra para a exaustão? Às vezes, é nesse afastamento silencioso que Deus nos espera. Talvez Ele esteja te chamando para algo que só pode ser ouvido no vazio, onde não há distrações, onde a voz dele é mais nítida do que nunca. Mas o que dizer dos momentos em que esse silêncio é tão prolongado que você se sente esquecido, como José no Egito, longe de todos e de tudo que um dia conheceu? Imagine José, um jovem cheio de sonhos e promessas, traído por seus próprios irmãos e vendido como escravo. O cenário muda drasticamente. De filho querido, ele se vê preso em uma terra estranha, no Egito, sozinho e sem ninguém. A dor da traição o esmagava, mas pior ainda era a sensação de ter sido abandonado, não só por sua família, mas talvez até por Deus. Por que Deus permitiria que ele passasse por tudo aquilo? Anos se passavam e José seguia sua vida no anonimato, longe dos holofotes, longe das promessas de grandeza que ele uma vez havia sonhado. E no entanto, naquele silêncio profundo, algo estava sendo trabalhado em seu coração. A solidão de José não era em vão. Na prisão, longe dos olhos de todos, Deus estava purificando seu caráter, ajustando as peças do quebra-cabeça que ele não conseguia entender. A solidão de José era um lugar de refinamento. Deus estava preparando-o para o momento em que ele seria necessário de forma única e vital. E quando tudo parecia estar desmoronando, José não sabia, mas estava prestes a ser elevado a uma posição de grande autoridade. Ele estava sendo lapidado no escuro para brilhar à luz quando o momento chegasse. Você já se sentiu assim? Como se estivesse em um lugar de esquecimento onde nada faz sentido. Talvez, assim como José, Deus esteja removendo as distrações, te lapidando, te purificando. E quando Deus começa a remover certas pessoas, certas situações, será que Ele está nos preparando para depender menos dos outros e mais dele, como fez com Gideão, reduzindo seu exército para que soubesse que a vitória viria apenas pela força divina? A jornada por deserto, silêncio e solidão, como vimos na vida de Moisés, Jó, Davi, Jesus e José, nos oferece uma poderosa lição de vida. Cada um desses momentos de isolamento e dificuldade foi um tempo de preparação e transformação. Eles nos mostram que o deserto não é apenas um lugar de perda e sofrimento, mas uma oportunidade para um encontro mais profundo com Deus e um preparo para algo maior. Quando nos sentimos abandonados ou esquecidos, como Moisés no deserto ou José na prisão, é vital lembrar que essas experiências não são castigos, mas oportunidades divinas para moldar e refinar nosso caráter. O silêncio e a solidão podem ser tempos de transformação, onde Deus está trabalhando em nosso coração e ajustando nossas vidas para futuros propósitos que ainda não conseguimos ver. Assim como Davi, que foi treinado nas colinas, e como Gideão, que teve seu exército reduzido para confiar na força divina, somos chamados a reconhecer que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. E como Jesus nos ensinou, é na solidão que muitas vezes encontramos a verdadeira conexão e força necessárias para seguir em frente. Portanto, quando enfrentar períodos de deserto, silêncio ou solidão, encare-os como momentos de preparação. Eles são oportunidades para se aprofundar na relação com Deus, para confiar em sua sabedoria e para permitir que Ele nos molde para algo grandioso. Lembre-se, o deserto é apenas um prelúdio para a grandeza que Deus está prestes a revelar em sua vida. Gostou do vídeo? Curta e se inscreva no canal. Todas as semanas uma mensagem para tocar seu coração.